Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Agroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é José Ricardo Caixeta Ramos, que é presidente da Agrodefesa. E nós vamos falar do fim do vazio sanitário da soja em Goiás. O vazio termina hoje. A partir de amanhã, já começa aí o plantio da safra 2025-26. Zé Ricardo, prazer receber você aqui, meu amigo. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem. Olá, obrigado pela oportunidade. Meus cumprimentos aos ouvintes. E estar aqui com vocês, para nós, é uma satisfação muito grande. E ainda mais para falar desse evento que já começa hoje, terminou o vazio sanitário da soja e a partir de agora essa importante cultura começa a ser semeada. Claro que a depender das condições climáticas, mas as primeiras chuvas já estão chegando e dentro de pouco tempo já teremos condições. As áreas irrigadas, que são as primeiras a serem semeadas, essas já estão liberadas para o plantio. As chuvas se anteciparam um pouco mais esse ano em relação a anos anteriores, né, Zé? Olha, esse calendário ele é fixo, né? Ele é importante para que a gente mantenha as áreas de soja livre daquelas plantas residuais que a gente chama de tiguera, para que a gente possa ter uma safra mais saudável. Aquele residual, né, a tiguera, tanto da soja, mas também de muitas outras culturas, elas podem servir de reservatório para muitas doenças. Aqui no caso da soja, a ferrugem asiática é a principal delas. E a gente manter essas áreas livres e com esse, vamos falar assim, esse repouso entre as safras, para que a gente tenha cada vez mais as áreas de soja têm aumentado. O Oeste tem se destacado como um grande produtor de soja, mas um grande produtor de grãos, e principalmente esse crescimento também tem sido acompanhado por uma safra cada vez mais sustentável. Então as práticas preventivas, elas são muito importantes, porque para garantir a produtividade, garantir a qualidade, e nós estamos também caminhando para o Estado, ele tem sido uma referência na sustentabilidade da sua produção. Nós somos um grande exportador de alimentos para o mundo. No caso da soja, é o nosso carro-chefe do agronegócio. E a gente precisa trabalhar cada vez mais em tecnologias, nesse caso, preventivas, e sempre em sintonia também com o setor produtivo. Isso nós temos feito muito bem, né? Sempre ali discutindo as soluções, discutindo as regras e as normativas, né? Tanto com a Federação da Agricultura, quanto com a ProSoja, que é um importante parceiro para a defesa agropecuária do estado de Goiás, aqui a Agrodefesa. Zé, uma pergunta que eu vejo muitas pessoas fazerem, e eu gostaria de ouvir você esclarecendo aí o nosso público, é o seguinte: por que o vazio sanitário ainda é tão importante nos dias atuais? A ferrugem asiática ainda é um fantasma que assombra o nosso produtor rural? A ferrugem ela já teve impactos, né, no passado, impactos econômicos e produtivos muito mais severos, a partir das tecnologias adotadas, principalmente na prevenção. E o vazio é uma dessas medidas preventivas. Como eu te disse anteriormente na introdução da nossa entrevista, quando a gente elimina aquelas plantas residuais nas áreas produtivas, nós eliminamos os reservatórios do fungo, né, no campo. Isso é muito importante. A gente quebra o ciclo do fungo. E a planta ela vai servir de hospedeira. Não quebrando ela, o fungo quebra esse ciclo e nós vamos ter um desafio muito menor para a safra subsequente. Nesse caso, se a gente for observar, até o número de aplicações de defensivos agrícolas tem diminuído ao longo do tempo. As notificações de contaminação pela ferrugem ela tem diminuído também ao longo do tempo, graças a essas medidas preventivas. E o produtor ele está muito atento, muito parceiro, muito consciente da participação do produtor. É importante também que se diga que a safra, o plantio,
ele se estende, né, vai de hoje até o dia 2 de janeiro. Mas é importante também que o produtor faça o cadastro das suas áreas aqui junto à Agrodefesa. Nós temos um sistema de defesa agropecuária, uma plataforma digital que o produtor ele precisa entrar nessa plataforma, no Cidagro, fazer a comunicação, né, do cadastro de cada área plantada para que a gente possa ter esse controle sanitário. O nosso objetivo aqui é sempre monitorar as áreas para poder, né, saber de que forma que as pragas vão evoluir. Nós estamos falando da ferrugem, mas a gente sabe que a questão sanitária é muito dinâmica, de tempos em tempos vão surgindo, né, novos desafios e a gente precisa estar muito atento. E a Agrodefesa é esse parceiro do produtor rural, que, né, principalmente, nesse caso, o produtor é o agricultor que planta a soja, mas também todo produtor de soja ele tem uma segunda cultura, o milho, né, o algodão, enfim, o feijão, e todas essas safras, ela é importante, né, que a gente faça esse monitoramento e o produtor tenha na Agrodefesa esse parceiro importante e juntos a gente construir essa agropecuária cada vez mais, vamos falar assim, promissora e que de destaque na produção, trazendo muitas divisas, gerando riqueza, gerando emprego e desenvolvimento regional. Onde a soja vai, as cidades vão se transformando, né? Nós podemos ver que a soja hoje, praticamente, ela já está em todas as regiões do estado. Antes, Rio Verde, região sudoeste, Rio Verde, Jataí, ali Mineiros, eram as regiões produtoras. Hoje nós temos a prática muito difundida. No sábado estaremos participando de um evento importante em Nova Crixás, que era uma região tradicional de pecuária de corte. Hoje, o lançamento dessa safra, o evento de lançamento acontecerá lá em Nova Crixás, né, uma região de pecuária que hoje a agricultura tem chegado, mas de forma muito importante, não concorrendo com a pecuária, mas gerando sinergia com a pecuária, trazendo tecnologia, trazendo, vamos falar assim, até desafio para o pecuarista, que ele precisa também se desenvolver. O agricultor hoje está muito profissional, muito consciente do seu papel como produtor, como gerador de alimentos, e como, vamos falar assim, como esse condutor do desenvolvimento regional, porque onde a soja vai, ela leva empregos, ela leva tecnologia, ela leva divisas, enfim, a desenvolvimento regional ele é muito impactado com a agricultura e a soja é o carro-chefe da agricultura goiana. José, nós temos o governador Ronaldo Caiado fez o lançamento do asfaltamento de várias rodovias aqui no sudoeste goiano. E muitas áreas que antes não tinha como a agricultura se desenvolver, agora passam a integrar as áreas produtivas do estado, fazendo com que haja muito mais agricultura em áreas que antes eram degradadas até, né? Verdade. A infraestrutura é fundamental, né? O grão chega, mas nós precisamos de infraestrutura, de rodovias para poder escoar, né? Algum tempo atrás era uma frequente a gente ver aqueles grandes atoleiros com caminhões sem poder deslocar. Safras eram perdidas, foram muitas safras perdidas por falta de condição de escoamento de produção, porque quando você pega um clima severo, por exemplo, e não tem tempo suficiente por causa da logística, essa realidade ela mudou em Goiás. Nós temos várias frentes de serviço de norte a sul, de leste a oeste do estado, né? Agora, recentemente, lançando, né, as obras aí em Jataí, uma parceria que tem sido muito promissora e a gente está confiando muito que isso vai destravar muitas obras, que é essa parceria com a Federação da Agricultura através do SFAG. Isso vai desburocratizar, mas ao mesmo tempo também com todo um trabalho ali de transparência, vamos falar assim, de cuidado ali com a boa aplicação do recurso público, que é um recurso do próprio produtor rural ali através do Fundeifra. O produtor rural tem bancado vamos falar assim, toda essa infraestrutura rural, mas também o governador tem tido muita atenção com a parte da eletrificação rural, né? O fornecimento de energia é muito importante. Goiás tem
vamos falar assim, uma capacidade de desenvolver a agricultura irrigada em outras regiões, como acontece em Cristalina, mas a energia elétrica também hoje sendo levada aí, muitos linhões sendo construídos, e o governo muito atento naquilo que é importante para o desenvolvimento regional, desenvolvimento do interior de Goiás, que nossa vocação é a produção de alimentos, é a produção de matérias-primas. Nós temos, não haja que isso, o Rio Verde, essa região sudoeste, tem virado um novo polo de desenvolvimento socioeconômico do Estado. Eu vou fazer um intervalo, uma pausa rápida para os comerciais e já voltamos. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje estou entrevistando José Ricardo Caixeta Ramos, presidente da Agrodefesa. Estamos falando a respeito do fim do vazio sanitário da soja em Goiás e do início do plantio da safra 2025-26. A nossa audiência é muito eclética. Nós temos aqui produtores rurais, temos técnicos, mas também temos muitas pessoas que não são do agronegócio, que eu chamo de simpatizantes do agronegócio, que nos assistem tanto pelo YouTube, quanto ouvem o podcast ou nos ouvem pelo rádio. Eu gostaria que você explicasse para essas pessoas o que significa defesa fitossanitária do Estado. A defesa, ela é... A nossa agência, a Agrodefesa, é a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, né? A nossa competência é trabalhar a prevenção das doenças. Tá? E eu te falo o seguinte, essa é mais uma tecnologia empregada na agropecuária goiana. Então nós temos, vou te dar um exemplo. Muita gente fala assim, nós somos um grande exportador de alimentos para o mundo. Cada mercado que a gente consegue atingir tem um protocolo estabelecido num contrato comercial, um padrão de qualidade e também produtivo, né, de tudo aquilo que a gente fornece. Vamos falar assim, hoje a gente tem um grande desafio que vai ser uma tendência, já é uma tendência mundial. Por exemplo, a União Europeia. A União Europeia já estabeleceu regras muito claras de como o produto que vai atingir aquele mercado, ele precisa obedecer. Uma resolução 1115, que basicamente trata essa versão atual das questões socioeconômicas e ambientais que esses produtos são produzidos. Tá? Porque as questões sanitárias, nós já superamos as discussões. Nós já estamos muito maduros, a nossa defesa já está muito madura. As regras estabelecidas, isso através da defesa agropecuária do Estado de Goiás, que é a Agrodefesa, já está, vamos falar assim, definidos e estabelecidos no protocolo. Agora nós estamos avançando para as questões socioambientais. Isso já está, já a partir de janeiro, por exemplo, a União Europeia é o primeiro mercado a exigir essa transparência e a qualificação dos produtos que vão adentrar naquele mercado. Tudo bem que vai gerar um custo. A União Europeia, para o produtor, mas a União Europeia já está disposta a pagar o diferencial por esse produto. Né? É a preocupação com o futuro da produção, com o futuro do planeta, com a sustentabilidade de toda essa agropecuária. E o Brasil é o grande player mundial hoje na produção de alimentos. Nós somos os maiores, tá? Os maiores produtores, mas nós somos os maiores exportadores. Nós temos os Estados Unidos, que tem uma safra maior do que a nossa, mas o Brasil tem uma condição muito, muito maior, porque hoje já saturou as áreas americanas. O clima americano, ele não favorece tanto a agropecuária como o clima brasileiro. A questão da água, nós temos água disponível. Tem um estudo aqui nessa região, tanto do Vale do Araguaia quanto no vale ali do Vão do Paraná, no Nordeste goiano, o potencial da agricultura irrigada. E cada hectare irrigado,
nós diminuímos, ele multiplica por três vezes a produção de uma área de sequeiro. E a gente diminui a pressão em áreas de cerrado, por exemplo, que é o patrimônio ambiental goiano, né, que é o cerrado. E isso, Goiás tem sido destaque. Foi o estado que mais diminuiu o desmatamento no Brasil, né, no ano passado. E assim, não só com Goiás, mas com o Brasil todo, esse é o grande desafio. Mas a China vem também nesse sentido, que é o nosso maior parceiro comercial do agronegócio. O Japão está ali pronto para abrir o mercado dele, por exemplo, para a carne bovina, esperando essa qualificação socioambiental que vem através da rastreabilidade. Coreia do Sul, Finlândia, o México, que os Estados Unidos, com tarifaço, diminuiu o volume de carne importada do Brasil, de carne bovina. O México está assumindo esse protagonismo, já é o nosso segundo maior parceiro comercial na carne bovina, e o Brasil o Goiás é o terceiro maior rebanho, o terceiro maior exportador de carne bovina do Brasil. Ou seja, quando a gente fala com os nossos ouvintes, ou eles trabalham diretamente no agronegócio, ou indiretamente eles são impactados e são simpatizantes. Por quê? Mais de 70% do PIB goiano ele vem da agropecuária, então, e do agronegócio de uma forma geral. Porque muitas indústrias hoje que estão aqui em Goiás em função da agropecuária, né? São as esmagadoras de soja. Nós temos aí grandes indústrias processadoras de carne de frango. Goiás, há pouco tempo, era o sétimo maior produtor de frango, já estamos no quarto lugar, só perdemos para os 3 estados do sul. Enfim, e aí eu já te falo e reforço uma previsão do presidente da Federação da Agricultura, o Zé Mari. Ele fala que até o final da década, Goiás vai ser o segundo maior produtor de grãos do Brasil. Isso não é essa dúvida, porque nós temos tecnologias, nós não somos ainda o maior produtor, tá? Em números absolutos, mas nós temos a maior produtividade. Isso é o mais importante, porque nós produzimos mais na mesma área. Tá? E isso diminui a pressão ambiental, né, aumenta a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. Dia desse eu ouvi uma afirmação de que o nosso cerrado acabou. Aí você tocou no assunto do cerrado e eu lembrei exatamente dessa questão. Como é que o nosso estado de Goiás está em relação à preservação do cerrado? O Goiás, nós temos já somos também uma referência hoje na legislação ambiental. Nós temos uma legislação muito moderna, tá? Inclusive, o mercado já exige isso dos nossos produtores e exige essa qualificação ambiental. Como eu disse para você, a Europa ela já impôs para o mercado internacional, não é para o Brasil, para todos aqueles países que desejam estabelecer um vínculo comercial, ou seja, exportar produtos para aquele mercado, produtos agropecuários. Basicamente, eles já colocaram 6 produtos. Aqui em Goiás, os mais afetados são carne bovina, soja e café. Nós também temos ali uma área de café começando a crescer, mas já tem um peso econômico. E eles só vão comprar esses produtos que tiver a qualificação ambiental, ou seja, obedecer à legislação ambiental vigente, e também eles avançam um pouco mais além da nossa legislação, de áreas que não tenham feito desmatamento até de 2020 para cá. Ou seja, área que teve desmatamento de 2020 para cá, eles não querem mais esses produtos. Ou seja, eles querem incentivar o não desmatamento. Tá? Isso é Europa, mas eu estou te dizendo que é uma tendência que está contaminando o mercado consumidor mundial. É uma preocupação, uma consciência ambiental que o mercado consumidor está adotando. E Goiás tem uma política de incentivo à preservação. Agora, recentemente, o governo do estado, através da SEMAD, lançou um plano de pagamento por serviços ambientais. Então, por área não desmatada, por área preservada ou por área recuperada, o governo de Goiás paga próximo de R$600 por hectare com aquela área, além da reserva legal, porque já é obrigação legal, né, que são os 20%, mais a APT. Além disso, que o produtor manter ali preservado
ou que ele recuperar, o Estado hoje já paga por esse serviço ambiental. Até R$600, até quase R$600 por hectare preservado. Então, sim, são inovações, são incentivos, mas principalmente a educação, a conscientização da responsabilidade que a sociedade tem na preservação é muito importante. Aí eu digo não só o produtor já é muito consciente disso. O meio ambiente é importante para a produção, para manter esse equilíbrio ecológico. Uma vez que a gente começa a desenvolver culturas assim indiscriminadamente, sem um plano sustentável, as pragas aparecem com maior intensidade, né? A produtividade cai, o resultado econômico-financeiro para o produtor, para o empresário rural, ele também fica comprometido. Então essa consciência hoje ela já existe muito forte no planejamento do produtor. Ele também ele é um responsável e ele deseja, ele promove essa sustentabilidade, né, essa conservação, além de não só obedecer a legislação. E como eu te disse, 20% aqui em Goiás e a APT ela já é obrigatória, mas já tem muita gente fazendo mais do que isso. Vamos para mais um intervalo? Voltamos já. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. A partir de amanhã, o produtor rural está liberado para iniciar o plantio da soja. E eu estou entrevistando hoje José Ricardo Caixeta Ramos, presidente da Agrodefesa. Você citou anteriormente, Zé, que os produtores têm que realizar o cadastro das lavouras no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás, no SIDAGO. O que é que faz parte desse cadastro? Quais são as informações que o produtor tem que colocar lá no SIDAGO? Sim, porque o cadastro do produtor ele já existe. Toda propriedade, obrigatoriamente, ela precisa de um cadastro dentro da Agrodefesa. E ali, as informações produtivas de rebanho, por exemplo, além da lavoura, ele mantém o plantel de bovinos, ele precisa informar para a Agrodefesa, né, a quantidade de bovinos, informar para a Agrodefesa a evolução do rebanho, informar para a Agrodefesa o manejo sanitário correto. No caso da soja, ele precisa informar a cada ano, porque as áreas de cultivo elas são dinâmicas. A cada safra o produtor abre mais área ou, de acordo com o planejamento dele, ele até diminui a área, mas ele precisa informar, além do cadastro dele que já está aberto, que é obrigatório, informar qual a área de plantio dele, tá? Quantos hectares, com as coordenadas geográficas, informar, por exemplo, o manejo que ele está adotando, de quem ele comprou a semente, ou se ele mesmo produziu a semente. Esse monitoramento, tá, quem faz é a Agrodefesa, mas a informação ela é obrigatória por parte do produtor rural. Tá? Então ele tem até o dia, 15 dias após o plantio, ele tem 15 dias para informar, né, o dia que ele plantou, qual a área que ele plantou, onde que está essa área, tá, e as informações produtivas, né, semente, manejo sanitário e a ocorrência também de qualquer tipo de anormalidade ali, principalmente relacionada às questões sanitárias. Por que essa informação em relação à semente é tão importante, Zé? A semente ela precisa ter origem, tá? Porque uma semente sem origem ela pode trazer doenças para dentro do estado, por exemplo, que a gente não tem ainda. Vou te dar um exemplo da citricultura. A citricultura está avançando muito em Goiás, principalmente na região sudoeste. Até então, Goiás era livre do greening, que é a principal praga da citricultura. O transporte de mudas irregulares, principalmente São Paulo, trouxe para dentro de Goiás o psilídeo, que disseminou aqui o HLB. Já temos 5 áreas que estão em um plano de contingência ali, de erradicação, né, de contenção e erradicação
do greening, que a gente já está fazendo e com muito sucesso, mas essas sementes, né, no caso que eu citei o exemplo da citricultura, isso pode trazer doenças, ela pode trazer, se ela não tiver a certificação necessária, inclusive nós fazemos a fiscalização dessas áreas de plantio de semente. Toda plantio de semente é monitorado, também está dentro do sistema de defesa agropecuária ali, com as informações necessárias de obediência de todo o programa sanitário vigente. É que o nosso programa é estabelecido por Goiás, mas a gente cumpre, é regulamentado de acordo com as normas federais, e essas normas federais também estão contidas nos nossos protocolos comerciais internacionais. Nós somos o maior produtor e exportador de soja do mundo. Por isso, a importância de estar com toda a parte produtiva muito bem monitorada e ter transparência nessas informações. Eu vou aproveitar ainda o seu tempo conosco aqui. Eu sei que nós estamos finalizando, mas é importante essa questão do greening que você colocou, Zé. Nessas áreas que já foram detectadas, as plantas infectadas, quais são as medidas a serem tomadas pela Agrodefesa em relação àquelas plantas infectadas que existem ali? As plantas imediatamente precisam ser erradicadas. De acordo com o número de plantas identificadas, vai ser o tamanho da erradicação. Nós erradicamos agora recentemente todo um pomar ali em Anápolis, que foi o foco das contaminações. Tivemos uma contaminação em Quirinópolis, já foi feita a contenção e a erradicação, ali já é uma área erradicada em Quirinópolis. Anápolis, as primeiras áreas já foram também erradicadas, agora por último tivemos a confirmação de mais 2 focos também, e esse trabalho de erradicação, de contenção e erradicação também está sendo trabalhado. E te falo, te afirmo aqui, a citricultura ela vem com muita força para Goiás. Isso é muito bom para nós, porque a fruticultura ela tem um potencial ainda maior de geração de emprego e de divisão de riquezas, né? Porque ela tem uma empregabilidade ainda maior do que o grão e a pecuária. Então, por isso, precisamos ter uma atenção muito especial. E agora, recentemente, nós já revisamos a nossa portaria do Programa Sanitário da Citricultura, fazendo uma adequação com a normativa federal, mas trazendo novidades, ainda mais reforço para essa vigilância e para as medidas e as ações de controle e prevenção. E no caso também das identificações de foco, também com mais agilidade e mais, vamos falar assim, até mais força e para que a gente tenha os resultados melhores. E os empresários eles precisam acreditar, confiar na defesa agropecuária do Estado. Somente com ações é que nós vamos transmitir essa confiança para o mercado. E isso é feito com muita responsabilidade. Um outro tema sensível, o Estado de Goiás lutou durante muitos anos para ficarmos livres de aftosa sem vacinação. E parece que depois que não está exigindo mais a vacina da aftosa, o pessoal deu uma relaxada em relação às outras vacinas. Tem a vacina da raiva e tantas outras. Como é que nós estamos em relação a isso? Parece que a Agrodefesa está de olho, né? Sim, nós tivemos vamos falar assim, já uma revisão de todo o protocolo sanitário para a bovinocultura. Sai a vacina de febre aftosa, mas entram outras ações de reforço, porque a vacina é o principal deles. Quando a gente tira essa cobertura vacinal, se a gente não usar outras medidas de contenção, a gente fragiliza a defesa, né? No caso, a prevenção. E a aftosa, eu te digo, essa é uma vitória de todo o setor. Tá? E aí eu dedico principalmente aos produtores, porque eles obedeceram rigidamente, sempre, né? 2 vezes por ano, maio, agosto, fazendo as vacinas, e Goiás sempre foi campeão no índice de cobertura vacinal, sempre atingido em 99,9, 99,8 em todas as campanhas. Tanto que nós fomos reconhecidos agora e recebemos em maio último, agora de 2025, o certificado internacional. Todo o Brasil recebeu, mas Goiás aligiu pontos, nós já saímos na frente. E aí nós temos outros desafios. Qual que é o grande desafio hoje da bovinocultura?
e está no foco da agrodefesa, é o controle da brucelose e tuberculose. São duas doenças importantes. Inclusive a brucelose, a tuberculose é uma zoonose, ela traz risco também para a sociedade. Então nós estamos reforçando, já requisando o nosso programa, já está novo, com novas medidas, trazendo muito mais, até desburocratizando um pouco ali o processo para o produtor rural. A questão da raiva, que agora recentemente tivemos, não posso falar que é um aumento no número de casos, porque ele vem acompanhando o histórico, né? O número vem diminuindo do ano passado para cá, um leve crescimento, mas com a retirada não a retirada da vacina, tá? É a retirada da obrigatoriedade para algumas regiões. A obrigatoriedade agora ela fica somente para o foco, tá? E o perifoco com a orientação de fazer. O perifoco é um raio de 12 quilômetros do foco. Naqueles 12 quilômetros a gente aumenta a vigilância, a gente faz toda a vigilância e monitoramento, tá? Mas outras ações importantes que cabem a educação sanitária, orientar o produtor a fazer ali monitoramento de animais com espoliação do morcego, abrigos de morcego, a presença do morcego na topa, é mais importante. A gente fazer o controle do vetor, porque a raiva ela não transmite de animal para animal. Ela só é levada através do vetor. Então, mais importante do que a vacina é a gente fazer o controle do vetor. A gente entender onde é que esse vírus está circulando. Uma vez que a gente faz uma vacina massiva, a gente tira a possibilidade, por exemplo, desse monitoramento da circulação do vírus. A gente mascara isso. Às vezes o vírus está correndo ali no morcego e a própria população ela fica até mais vulnerável. Então, essa mudança de estratégia é importante. Ela vem acompanhada de uma orientação do Ministério da Agricultura, também da OMSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. Amigo, só lembrando então que o produtor rural pode plantar a partir do dia 25 de setembro até o dia 2 de janeiro de 2026 e que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma safra grandiosa, uma safra que vai trazer ainda muito mais divisas para o nosso estado de Goiás e deixar o nosso produtor rural cada vez mais feliz, né? Esse é o nosso desejo, que o clima venha bastante favorável para o desenvolvimento dessa safra e a agrodefesa fica aqui dentro do papel institucional, que é a prevenção das doenças, né, a prevenção sanitária das nossas plantações, das nossas culturas e também dos nossos rebanhos. E outro detalhe importante da agrodefesa, que também cuida da inspeção dos alimentos. Nós que fazemos a certificação da qualidade dos alimentos que vão à mesa dos goianos, né? Nós fazemos de todos os produtos de origem animal, são os frigoríficos, os laticínios, aos entrepostos de mel, de pescado e de embutidos. Meu amigo, um abraço para você, muito obrigado pela gentileza de nos atender sempre, viu? Um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes. Gente, eu conversei aqui com José Ricardo Caixeta Ramos, que é presidente da Agrodefesa. Falamos do fim do vazio sanitário em Goiás, do início do plantio da safra 2025-26 e tantos outros assuntos relacionados à agrodefesa. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Que Deus te guarde e te abençoe. Produtor rural, muita força, muita fé, viu? Vamos plantar na hora certa, com um solo adequado, a quantidade de chuva adequada, de umidade, né? Para que você possa ter o melhor resultado possível. Que Deus te abençoe bastante, viu? Para que tenhamos uma safra realmente muito abençoada. Até amanhã. Tchau, tchau. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você
e até a nossa próxima prosa.